santidade de vida. A geologia sempre esteve presente na história da Igreja, porque aliado à geologia encontramos o culto aos santos. A Igreja que presta culto àquelas pessoas que, pelo seu exemplo de vida, se tornaram também intercessores. E para que a Igreja possa apresentar esses seus fiéis como um exemplo de vida e a possibilidade de intercessão, ela precisa conhecer a sua história, conhecer aquilo que eles fizeram, como eles seguiram a pessoa de Jesus Cristo. A santidade acontece no dia a dia, na fidelidade a Deus e no amor ao próximo. Ao longo desta série, vimos a história de santos e beatos brasileiros. Mas como a Igreja reconhece oficialmente um santo? Dom André, presidente da Academia Brasileira de Agiologia, estuda essas histórias de fé. A Igreja segue um caminho para esse reconhecimento, a fim de comprovar que cada candidato viveu as virtudes cristãs e que sua intercessão alcançou milagres. Primeiro critério para que a Igreja possa beatificar e canonizar um dos seus fiéis: ser um fiel batizado, um fiel católico. A Igreja não beatifica, não canoniza pessoas de outras denominações religiosas. A Igreja não vai canonizar um espírita, um evangélico, um muçulmano. Tem que ser um fiel católico, batizado, que gozou em vida, morte e pós-morte, fama de santidade. Além de reconhecer a santidade de homens e mulheres, a Igreja também escolhe patronos, aqueles que intercedem por um grupo específico de fiéis, lugares ou causas. Mas como essa escolha acontece? A Igreja sempre propõe, incentiva que comunidades, instituições tenham os santos como seus patronos. E como acontece essa escolha? Vamos pegar um exemplo. Os médicos. Pega como patrono dos médicos um santo que foi médico, no caso, São Lucas. Então, um dos critérios utilizados é aquele santo tem algo em comum, tem uma afinidade com aquela instituição, com aquele grupo de fiéis, de pessoas. Com o lugar também, porque uma vez que o santo, o que é o santo? Por que a Igreja tem a devoção aos santos? Pelo exemplo que eles oferecem, o testemunho e a intercessão. E para utilizar o critério do exemplo, então um santo que tem algo a ver com aquele grupo, com aquela instituição, com aquele lugar, tem uma ligação com o contexto histórico daquela realidade geográfica. O povo brasileiro tem uma fé marcada pela devoção aos santos. Em todo o país, igrejas, festas e tradições populares mostram o caminho e a confiança na intercessão deles. A devoção aos santos no Brasil, ela caminha paralela ao seu processo de evangelização. Quando os portugueses, os europeus aqui chegaram, trouxeram, as ordens religiosas trouxeram a devoção aos santos. E ao longo do tempo, essa devoção ela se tornou muito intensa. Em muitas regiões, a presença dos padres, do clero, era muito escassa. E o que foi que alimentou a fé do povo de Deus? A devoção aos santos, que se não tinha padre, não tinha sacramento. O que era que alimentava, sustentava a fé do povo de Deus? A novena aos santos, as procissões, a oração do terço e sempre apresentando o santo não simplesmente como um herói ou um super-herói, mas alguém que, pelo seu exemplo de vida, se encaixava com aquela realidade do povo sofrido. E com isso, houve inicialmente uma devoção muito grande aos santos ligados às ordens religiosas, santos, de modo geral, europeus. Mas ao longo do tempo também foram surgindo pessoas no Brasil que foram desenvolvendo todo um trabalho e foram mostrando as sementes da santidade. A partir da beatificação da Madre Paulina, quando o Papa João Paulo II, no seu famoso discurso, na homilia, ele falou: o Brasil precisa de santos, o Brasil precisa de muitos santos. Ali houve como que um despertar para as causas brasileiras. E ao longo do tempo foram surgindo muitas e muitas causas.
Além de estudar a vida dos santos, Dom André também administra o Santoral Virtual, uma página dedicada a divulgar a história e a devoção aos santos. Esse trabalho ajuda mais pessoas a conhecerem a riqueza da agiologia e a se inspirarem no testemunho desses homens e mulheres de fé. O Santoral Virtual é nada mais, nada menos do que a presença dos santos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Desde pequeno, eu sempre tive uma devoção muito grande aos santos. Eu lembro que quando eu ingressei na caminhada formativa rumo ao sacerdócio, na primeira avaliação, o formador colocou assim: possui profunda devoção pelos santos. E aquilo assim me marcou bastante, porque eu ficava me perguntando o que é essa profunda devoção pelos santos? É a simples leitura da biografia de um santo? Ou é também procurar ver no exemplo dos santos uma inspiração? Depois, com ali o desenvolvimento das redes sociais, inicialmente eu fazia o compartilhamento no meu Facebook de algumas páginas. Mas, com o passar do tempo, eu fui percebendo que a desatualização era marcante. Às vezes era um santo que aquela página ainda colocava como bem-aventurado, às vezes a imagem não correspondia com o santo, tinha alguma incompreensão. E eu percebi e senti a necessidade de se criar uma página que tivesse um maior zelo e uma atualização mais constante. Mas inicialmente eu ficava me perguntando que nome colocar. Já tinha o Santo do Dia, outras que eram conhecidas, eu queria algo novo. E um dia eu lembro que já era monge beneditino, comentando ali no recreio sobre as nossas redes sociais, e alguém falou assim: as redes sociais do irmão André é um verdadeiro santoral virtual, ele só posta santo. E naquele santoral virtual surgiu o nome, por que não colocar nessa página o nome Santoral Virtual? Santoral relativo aos santos, virtual porque estava inserido ali na internet, nas redes sociais. O Santoral Virtual começou com uma forma simples de compartilhar a vida dos santos. Com o tempo, cresceu e se tornou uma referência para quem deseja conhecer mais sobre a vida, as virtudes e a devoção aos santos. Inicialmente, comecei com postagens somente no Facebook. Depois, veio a pandemia, eu senti a necessidade de textos mais curtos e mais abrangentes. Percebi que o Instagram tinha um alcance muito maior e ele exigia um texto mais curto. Aí começou também um grande desafio: colocar no texto do Facebook as informações básicas sobre aquele santo. Então, hoje o Santoral Virtual está no Facebook e no Instagram. Depois, algumas pessoas começaram a conhecer, a abrangência foi aumentando, embora eu sempre digo que ainda é uma página nanica. Se formos comparar com outras páginas, o nosso número de seguidores ainda é pequeno. Acho que não sei se tem tanta importância. Dizer que é pequeno não vai valorizar o trabalho. E depois algumas paróquias, congregações e dioceses começaram a me pedir esse material, porque dizia: olha, o seu material está dentro das expectativas da atualidade. É o material que traz a informação básica sobre aquele santo e em poucas linhas, digamos assim, porque na correria do dia a dia as pessoas não vão parar para ler um texto longo. Precisam de um texto pequeno, um texto curto, mas que traga, que ofereça o essencial sobre aquele santo. Dom André reforça que a santidade está ao alcance de todos e que com esforço e fé, qualquer pessoa pode trilhar o caminho da verdadeira santidade. Quando pegamos a relação das causas brasileiras, eu chamo de causas brasileiras os nossos veneráveis, servos de Deus, beatos e santos, nós encontramos não somente religiosos, bispos ou padres, mas encontramos pessoas que desenvolveram as mais diversas funções. Nós temos leigos, pessoas casadas, temos um casal em processo de beatificação, nós temos crianças, temos mártires, temos pessoas que viveram nas grandes cidades, pessoas que viveram em cidades do interior, seminaristas, diácono permanente. Então, todos os estados de vida nós encontramos em processo de beatificação aqui no Brasil, para mostrar que a santidade ela está ao alcance de todos.
A santidade, ela é dom de Deus oferecida a todo batizado que, contando com a graça de Deus, se esforçando a cada dia, vai alcançar a santidade. Fábio e Lívia são fundadores do canal Brasil Terra de Santos. Eles se dedicam a divulgar as histórias de santos e beatos brasileiros, mostrando como a fé e a santidade marcaram e continuam a marcar a nossa história. Lá em 2006, eu participei da beatificação do Padre Mariano, lá na Catedral da Sé. Também foi uma época ali, aquele período ali também foi uma época de Santa Paulina, São Frei Galvão, não é? Que começou a se falar, né, nesses brasileiros, né? Na verdade, Santa Paulina que viveu no Brasil, São Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Então foi uma coisa que começou ali, né, a surgir, né, essa fala, né, essa demonstração que também existia santidade no Brasil. E eu comecei, pouco a pouco, a registrar alguns nomes, né, que eu via, achava histórias interessantes, né, o Brasil já tinha alguns, né, com a causa aberta, alguns até beatos, né, e fui registrando ali na minha agenda, né, como nós temos aí tantos sites, tantas coisas dos santos do dia, né, gostava muito de ver sempre os santos do dia, mas também gostava de ver as histórias dos brasileiros, né, até um ponto que eu comecei a divulgar no WhatsApp, né, então colocava lá no dia daquele santo específico, daquele beato, daquele candidato, colocava lá no WhatsApp, colocava um pequeno resuminho ali no status, para que as pessoas que tinham ali tivessem o meu contato também conhecessem, né? Até um dia que, falando com a Lívia, até não me recordo qual era aquele dia, mas enfim, falei, nossa, que história bonita, como que as pessoas não conhecem, né, essas histórias que podem inspirar tanto, né? E aí ela me fez uma provocação, né, dizendo, não, mas você não compartilha a sua agenda, né? E daquela provocação, daquela brincadeira, a Lívia cuida do blog da paróquia, né, da Pascom, e a gente viu ali que tinha uma possibilidade, né, de fazer um trabalho assim. Naquele começo discutimos se seria um trabalho paroquial ou não, acabamos optando por não ser paroquial, porque aí dependeria de toda a agenda, de toda a organização da paróquia, né, e vimos que aquele trabalho poderia ir muito além. Juntos, Fábio e Lívia compartilham com todos a riqueza espiritual do Brasil e ajudam a fortalecer a devoção aos santos da nossa pátria. No início, o desafio era esse mesmo de entender como funciona, qual que era a diferença. Por exemplo, no primeiro ano, nós chegamos a colocar postar alguns candidatos cuja causa era sonhada, mas ainda não tinha sido autorizada. Então, esse começo de entender o que de fato diz que essa causa existe, quando é que ela de fato está oficial, para que a gente também possa informar dessa forma. Então, essa busca de informações, por mais que hoje a gente esteja na era da internet, né, os buscadores aí ajudem bastante, as informações eram muito picadas, ainda são muito picadas. Num primeiro momento, para a gente fazer ali o primeiro ano e a biografia de todos, era de fato encontrar informações confiáveis, né, para que a gente pudesse também fazer um trabalho que servisse de forma confiada. Nesse percurso, a gente encontrou pessoas especialistas, né, nisso, inclusive no Brasil. Tem o professor José Lira, né, que tem um livro, inclusive, sobre as causas do Brasil. Ele foi a Roma pesquisar todas as causas oficialmente abertas. Ele nos disponibilizou esse livro e o livro dele passou a ser, então, a nossa principal fonte. O Brasil Terra de Santos não é somente um guarda-chuva, né, que reúne ali todas as causas, mas também que sirva de inspiração para as pessoas, né, para as pessoas conseguirem enxergar ali quase espelhos, né, de santidades, modelos de pessoas que viveram um contexto muito parecido com a vida de cada um de nós, né?
e que através desse exemplo, através dessa história, que as pessoas possam se inspirar também, ver que é possível vencer aquela dificuldade, vencer aqueles desafios, aquelas provações da própria vida. Se você gosta de curiosidades, que tal essa? Alguns santos não só viveram na mesma época, mas também se conheceram pessoalmente e compartilharam a mesma missão. É muito interessante quando um candidato ali, né, a beato, a santo, na história dele você vê que em algum momento ela se cruza com o de outro. O próprio beato Padre Victor, Francisco de Paula Victor, a gente tem o Padre Eustáquio, que conheceu a Odetinha, por exemplo, o venerável Victor Coelho, que era redentorista, né, o apóstolo da Rádio Aparecida no Brasil, ele sofreu de tuberculose. E ele atribui a sua cura em vida à bênção do Padre Eustáquio. E hoje a gente tem os dois em processo aí de beatificação e canonização. São histórias que se cruzam, porque isso também é um lado importante. O santo não é isolado, o santo sozinho, claro que é só pela graça e Deus faz nascer onde Ele quiser. Mas o santo dificilmente vai ser isolado. O santo é da comunidade, o santo vive, o santo circula. E é muito bonito constatar isso nas histórias que a gente conta. Padre Marlon Múcio é um exemplo de quem busca a santidade nos dias de hoje. Ele fundou a comunidade Sede Santos em Taubaté, São Paulo, no ano de 2002. Hoje, com 51 anos e 24 anos dedicados ao sacerdócio, ele enfrenta uma doença neurodegenerativa rara. Há 6 anos eu recebi o diagnóstico de que eu tenho uma doença ultra rara, neurodegenerativa, progressiva, incurável aos olhos da ciência e potencialmente fatal. RTD, deficiência do transportador de riboflavina, ou síndrome de Brown-Vialetto-Van Leer. Mas é assim, eu tenho uma doença, mas ela não tem a mim. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. Eu tenho procurado, com a graça de Deus, com a força do Santo Espírito de amor e com o meu ministério e a promoção de vidas, não é? Fazer dos limões da vida uma limonada. Se eu não tiver o que fazer, eu farei o que não devo. E graças a Deus, porque estou muito ocupado, eu não tenho tempo para morrer. Ultimamente, está faltando tempo até para pecar. Desde que descobriu a doença, Padre Marlon teve que mudar sua rotina, mas nada tirou dele o bom humor e o brilho nos olhos. Mesmo deitado, ele permanece compartilhando palavras de esperança. Eu nasci com essa doença, mas eu não sabia que eu a tinha. Ela é genética e congênita. Ela foi, ao longo da vida, se manifestando de maneira branda. Então eu sou o raro do raro do raro, porque a doença acomete 1 em cada 1 milhão de pessoas. E no meu caso, ela foi vagarosamente ao longo da vida dando sinais. O que a doença causa em mim? Ela vai enfraquecendo os músculos do corpo todo, de maneira especial, da audição, da visão, da fala, da mastigação, da deglução, da locomoção e da respiração. Mas, nos últimos 15 anos, a doença se manifestou de maneira mais forte. E nos últimos 6, mais ainda. Então, eu sou muito grato a Deus. Por quê? Eu sempre ensino assim, que doença, Deus não manda doença, mas Ele pode permiti-la para um bem maior nosso, até a nossa salvação. Então, Deus me marcou com uma doença para que eu me tornasse ainda mais compadecido com os enfermos. E no caso, uma doença rara, para que eu me compadecesse ainda mais das pessoas que têm uma doença rara. No Brasil, somos 13 milhões de pessoas com uma doença rara. 13 milhões de brasileiros com uma doença rara é a mesma população de brasileiros com diabetes, ou da cidade de São Paulo. Então, eu posso assegurar que hoje, com mais sinais da doença, mais sintomas da doença,
eu sou mais de Deus do que antes. Padre Marlon é mesmo um milagre vivo e segue evangelizando com seu testemunho, ensinamentos e orações. Buscar viver a santidade de vida é buscar ser todo de Deus em cada coisa e em todo lugar. Então veja, eu não sei quanto tempo mais eu tenho. A ciência diz que os meus músculos vão parar. Vão parar. E quando a ciência me diz, eu que sou um devoto da ciência, quando a ciência me diz, Padre Marlon, os seus músculos vão parar, eu olho para quem me diz e digo, o quê? Os seus não vão parar nunca? De tal maneira que nós só temos, como ensinou Santa Teresinha, nós só temos o dia de hoje para amar Jesus e torná-lo amado. Eu não fico pensando que grupo muscular meu não vai funcionar amanhã. Eu penso assim, eu tenho que ser todo de Deus agora e nesta condição, me santificar com a minha condição, dar Jesus para cada pessoa na minha condição e cada pessoa para Jesus na minha condição. Então, essa é para mim uma das melhores definições e entendimentos de santidade que o bom Deus me deu. Ser santo é fazer a vontade de Deus sempre. E eu gosto muito da venerável Madre Carminha de Tremembé, que dizia o seguinte, eu quero ser o amém de Deus. Olha, eu quero ser o amém de Deus. Padre Marlon tem muita devoção aos santos e beatos brasileiros. Ele se inspira na fé e no exemplo de vida deles para continuar firme na sua missão, buscando sempre mais a santidade em seu dia a dia. Eu sou devoto, por exemplo, do servo de Deus, Padre Gilberto Maria de Fina, o fundador dos salvistas. Ele foi o padre que me fez padre. Eu fui formado por um santo. Olha que graça. Eu sou devoto da Madre Carminha de Tremembé, muito devoto do Frei Galvão, da Beata Albertina Berkenbrock, Santa Catarina, da Beata Isabel Cristina de Juiz de Fora, muito devoto do Adílio Daronque e do seu coroinha, lá no Rio Grande do Sul, muito devoto também do Beato Padre Eustáquio, que era holandês, mas viveu grande parte da sua vida lá em Belo Horizonte. Então, e assim tem outros também. Para mim, cada santo, ele mostra uma parte da santidade de Deus, uma faceta. Cada santo tem um olhar. Um santo acentua mais as obras de caridade. Outro, a vida escondida em Deus. Uma profunda vida de oração. Outro, o sacrifício. Tudo isso está presente em todos, mas cada um nos mostra de uma maneira mais evidente um pouco da santidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade está presente nas pequenas atitudes diárias e nas grandes escolhas de vida. Ao seguir os exemplos desses homens e mulheres, vemos que todos nós podemos viver essa vocação com coragem e amor. E às vezes a gente se acha tão pequeno e fala, não é pra mim, não, eu não consigo. Quando na verdade é o contrário, né? Deus nos ama e pra nós que é o melhor. Então acho que a principal transformação é essa. Quando você acha que, não é pra mim, eu não consigo, sou fraca demais, pra mim é difícil. Cada uma dessas histórias tem as suas dificuldades e fica marcado o ali, né, o aqui e agora. É naquele lugar onde você está, com aquelas pessoas que Deus coloca ao seu redor, com os talentos ou a falta de talentos que Deus te proporcionou. É exatamente assim que Ele fez e faz cada um de nós santos. Então, para mim, é essa diversidade que acaba me dando forças para pensar que é possível. Não tem como estudar os santos e você não ser contagiado no sentido positivo pelo exemplo deles. Porque nós encontramos pessoas
Até pouco tempo a santidade era vista ali como algo reservado aos clérigos, aos bispos, aos padres, aos religiosos. E hoje a gente encontra leigos, jovens, pessoas idosas, pessoas das mais diversas situações econômicas e culturais. Então, a gente percebe, fazendo aquela pesquisa, fazendo aquele estudo, que tal candidato, tal pessoa alcançou a santidade. E porque eu também não sou capaz, não posso alcançar a santidade? Que um desafio hoje é fazer talvez as pessoas olharem para essas histórias e se sentirem refletidas no sentido de dizer, olha, eram pessoas ordinárias, com uma vida comum, ali onde Deus as chamou, que viviam no Brasil todo, né? Algumas com um pouco mais de questões místicas, espiritualidades mais profundas, outras com uma vivência missionária mais forte, cada um chamado à sua maneira na sua vocação. Os santos são mais devotos de nós do que nós deles. Porque pense comigo, quem tem mais interesse em que nós moremos no céu? Nós ou os santos que lá já moram? Então, os santos são mais interessados em nós do que nós neles. Inclusive, o Papa Francisco, durante o seu papado, ele criou novas regras para que países pobres, para flexibilizar e facilitar a abertura de causas em países pobres, diminuindo algumas taxas, porque existem taxas, é um processo oneroso. Então, também é uma preocupação do Papa Francisco que isso se espalhe, né, que a notícia de que é possível entrar para o cânone, né, se espalhe para lugares onde talvez essa notícia ainda não tenha chegado. O número de santos na Europa e principalmente na Itália, por exemplo, é tão grande justamente por conta de uma proximidade geográfica, né, por um conhecimento que ali está muito enraizado. E agora a gente consegue trazer esse conhecimento também para lugares mais distantes, eu diria. Além de precisar de santos, o Brasil também precisa conhecer os seus santos. E essa série, sem dúvida alguma, possibilita isso ao povo brasileiro. Não apenas saber que precisamos de santos, mas também conhecer aqueles que nós já temos e os seus candidatos. E em certo momento, eu estava assistindo pela TV, Frei Raniero pregou ao Santo Padre e ao mundo. Santidade. O contrário de santo não é pecador. Eu estava deitado aqui na cama e fiz assim, o contrário de santo não é pecador. O que é, meu Deus? E o Frei Raniero, agora cardeal, continuou. O contrário de santo é fracassado. De tal maneira que a pessoa que não luta arduamente, tenazmente, fervorosamente pela sua santificação e a dos irmãos, ela é uma pessoa fracassada. Graças a Deus, o céu tem uma multidão de santos, como disse o Papa Bento XVI, sem nome, né, cujos nomes talvez só nós conhecemos porque convivemos com ele. E acho que isso vem ao longo de toda a história do Brasil. É algo que a gente consegue constatar. Talvez quanto mais crise, mais santos, e aí mais santos desconhecidos. Mas acho que também faz parte do nosso trabalho ter essa esperança de que, informando melhor sobre a possibilidade de levar à frente o nome de alguém cuja vida pode ser um exemplo de santidade, isso ajude as pessoas a abrirem mais causas, né? A buscarem também esse caminho para que aquela pessoa que foi importante naquele contexto local seja reconhecida pela Igreja Universal. Porque o santo não é um super-herói, não é alguém que viveu numa realidade apática, mas alguém que soube se inserir no contexto socioeconômico, cultural, em que ele vivia, soube viver, sentir as dores do seu povo e, diante disso, soube seguir a Cristo de forma fiel e radical. O Brasil é terra de santos. Com 29 veneráveis, 54 beatos e 37 santos canonizados, nosso país é abençoado por homens e mulheres que, ao viverem sua fé, se tornaram exemplo de santidade para o mundo. Alguns nasceram aqui, outros vieram em missão.
Que a história desses santos brasileiros nos inspire a buscar nossa própria santidade, no nosso dia a dia, do nosso jeito, confiantes em Deus e com o coração cheio de fé. Cada um de nós tem o chamado para viver de maneira santa no lugar onde estamos. Afinal, o Brasil precisa de santos.